Jorginho surpreende e leva grupo completo para enfrentar o Cruzeiro amanhã em Minas Gerais. Ninguém está poupado. Uma atitude corajosa, ousada ou um risco desnecessário? Vamos ouvir analistas, jornalistas que vão falar sobre esse tema. Será que Jorginho foi ousado demais? Será que ele pode cometer um erro? Vamos saber qual é o time que vai jogar contra o Cruzeiro. E vamos lembrar também com um jogador que participou da última vitória do Vasco contra a equipe celeste em Belo Horizonte. Lá em 2017, aquele 1-0, o gol do Paulão, ele estava em campo e ele vai falar aqui no News da lembrança que tem de como acompanha o Vasco hoje e manda um recado para o torcedor cruzmaltino, que ele acha que não gosta muito dele, mas que ele gosta muito do torcedor vascaíno. Vamos falar também do nosso aniversário Cruzeiro, que vai ter o reforço do seu treinador na beira de campo. E vamos também comentar a questão das linhas do VAR. Uma preocupação. Cadê as linhas do VAR do jogo do Náutico, hein, CBF? Assunto de bastidores, perda de mando de campo mudado e também multa para adversário do Vasco, além das situações que envolvem reforços que não podem vir agora, mas estão agitando os bastidores. Essas e outras informações num News, como sempre, muito recheado, você vai ter já já. Depois dela, um cenário novo, ela ficou cada vez mais bonita. Toca a guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e, acima de tudo, pela confiança no trabalho de todos nós que fazemos com tanto carinho o canal Atenção Vascaínos. Tenho que dizer que eu estou parecendo uma criança. Eu estou muito feliz de estar aqui com essa estrutura. E não é porque fica mais bonito, não. É porque facilita. É porque dá a vocês um conteúdo melhor. A gente sente até mais prazer em buscar a informação, em apurar, em trazer o melhor conteúdo. Vem coisa boa por aí. Pode ter certeza. A gente vai melhorar, a gente vai crescer junto com o Vasco. Porque o Vasco vai nos alavancar, indo para a primeira divisão. 2023 vai ser um ano muito melhor para todos nós vascaínos. A gente merece, a gente precisa. Deus sempre no comando. Quero pedir a você que dê aquela curtida esperta, que você compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o News está entrando no ar. E seja membro do canal Atenção Vascaínos, QR Code na tela. Você pode ser membro do grupo de Telegram e participar do Arquibancada do AV. Semana passada foi quente, eu comandei aqui, botei pilha na rapaziada. O Emerson Rocha também bota pilha, o homem gosta de uma confusão. E se você quiser fazer um upgrade, você vai para o grupo do WhatsApp. E aí você pode participar, como por exemplo, vai estar amanhã no nosso pré e pós-jogo. Tem que confirmar, mas já estou escalando no ar aqui. Nosso Toninho Francisco. E também você pode participar do News, você pode participar eventualmente da live de segunda-feira. É muita coisa legal, pode participar dos eventos, as promoções. Vem aí o sorteio da Soccer Wine na sexta-feira. O membro do canal, tanto do Telegram como também do WhatsApp, está participando e pode ganhar. É muito legal ser membro do canal. E quero dar também o recado da 1xBet para você. A 1xBet que é parceira do canal Atenção Vascaínos e de toda a plataforma. A 1xBet que paga bem, paga rápido, empresa séria e que merece que você acredite nela. Você vai ter no primeiro comentário um link, você vai lá, faz seu cadastro, coloca seus dados e depois você faz a sua aposta. Na sua primeira aposta, escolhe lá o jogo, você tem um cardápio amplo. A 1xBet tem jogos pelo mundo inteiro, aqui pelo Brasil, todas as divisões, outros esportes, e você aposta. E fazendo a sua aposta, na primeira aposta você coloca um aporte e colando a palavra Vascaínos na palavra específica ali para a promoção, para você ganhar a aposta dobrada, a palavra premiada é Vascaínos. Você vai dobrar. Colocou 50, vai para 100. Colocou 100, vai para 200. Vale muito a pena. A 1xBet paga bem, paga rápido, como eu disse, e é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Amanhã, 9 da noite, bola rolando, como eu costumo fazer, ó, o jogo bom. Assim que é bom, jogo clássico, jogo grande, Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro, um dos maiores clássicos
do futebol mundial. Cruzeiro supercampeão, Vasco supercampeão, duas equipes que nunca poderiam estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro sem nenhum demérito a quem joga a Série B constantemente. Mas são duas camisas muito fortes, muito pujantes e que vão estar ano que vem, com certeza, na Série A do Campeonato Nacional. O Vasco treinou pela manhã, fez um treino hoje pela manhã, você está vendo fotos aí do querido Daniel Ramalho, todos os jogadores participando, ou quase todos, a gente vai explicar por quê. E o Jorginho surpreendeu, porque o Jorginho soltou a lista força máxima. Meu amigo, força máxima, ele não quis pensar duas vezes, e você vai ver a lista aí dos jogadores. Alex Teixeira, Alexander Goleiro, Anderson Conceição, Danilo Boza, Thiago Rodrigues, Edmar, Eguinaldo, Fábio Gomes, Figueiredo, Yuri, Peck, Halls, Léo Matos, Luiz Henrique, Marlon Gomes, Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Matheus Ribeiro, Nenê, Paulo Vitor, Quinteiro, Raniel e Sarrafiore. Jogadores que vão tentar quebrar o jejum do Cruzeiro e do Vasco. O Cruzeiro não perdeu em casa ainda, tem incríveis 15 jogos, 13 vitórias, 2 empates. O Vasco, fora de casa, nos últimos 7 compromissos, perdeu todos. Está na hora de quebrar esse jejum. Mas havia uma preocupação porque vários jogadores estão pendurados. 5 titulares. Thiago Rodrigues, Danilo Boza, Anderson Conceição, Andrei Santos e Nenê. Além de Alex Teixeira, Juan Quinteiro e Matheus Barbosa. Mas Jorginho não quis saber. Não vou poupar para o jogo do Londrina. Londrina é Londrina. Cruzeiro é Cruzeiro. Quero ganhar em Belo Horizonte. Deixou isso claro, categoricamente, já na sua primeira entrevista e nas entrevistas que vem dando depois dos jogos, que a intenção é fazer um Vasco vencedor, com coragem. Isso é o principal, coragem para vencer. O Vasco precisa ser corajoso, precisa ser capaz de vencer. Afinal, é o Vasco. Mas foi uma medida certa? Foi uma medida arriscada? A prioridade é o jogo fora ou é o jogo em casa? Como é que os analistas do futebol viram essa medida do técnico Jorginho? Eu fui ouvir 3. A começar pelo meu companheiro, comentarista da plataforma Atenção Vascaínos, o querido Jean Faísca, que vai trazer a sua opinião. E saiu a lista dos relacionados do Vasco para o confronto de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. E o técnico Jorginho matou no peito aí a responsabilidade e relacionou aí todos os pendurados. Eu me posicionei aqui no canal, no pós-jogo contra o Náutico, que eu achei errado o Nenê e o Andrei Santos não terem levado aí o 3º cartão amarelo no jogo contra o Náutico para cumprir suspensão no jogo contra o Cruzeiro e poderem aí estarem aptos à partida contra a equipe do Londrina, que é um confronto direto. Como a comissão técnica do Vasco achou melhor que esses jogadores não levassem o 3º cartão amarelo, eu acho que tem que colocar todo mundo para jogar. Já que vai levar para Minas Gerais, tem a questão da viagem, do deslocamento, e o Vasco vai com força máxima. Lembrando que desses confrontos do tamanho do Cruzeiro na Série B, o Vasco teve possibilidade de vencer 2 gigantes fora de casa. O Grêmio, o Vasco saiu na frente, acabou cedendo um empate, gol contra do Quinteiro e depois aquele segundo gol bizarro. Contra a equipe do Bahia também, mais um gol contra do Quinteiro aí, o Vasco esteve na frente do placar. A gente sabe da força do Cruzeiro no Mineirão, sabe o que essa equipe fez durante toda essa Série B, mas eu não pouparia ninguém. E aqui, amanhã, no pós-jogo, caso o Vasco tenha um revés, ou esses jogadores levarem aí o 3º cartão amarelo, eu não vou ficar chorando pro confronto contra o Londrina. Eu acho que o Vasco tem um elenco, e se acontecer de levar o 3º cartão amarelo, aconteceu, paciência. Eu acho que a prudência deveria ter sido feita antes. Não levaram o 3º cartão amarelo, então amanhã que coloque todo mundo dentro de campo para o Vasco conseguir aí, quem sabe, esses 3 pontos depois de 7 derrotas consecutivas fora de casa. Agora eu vou colocar do Jogada 10 a craque Fernanda Teixeira, jornalista de primeira linha, que também vai opinar. Jorginho acertou ou foi muito arriscado, hein, Fernanda? Olá, amigos do canal Atenção Vascaínos. Bom, sobre a pergunta se o técnico Jorginho acerta ao escalar o Vasco amanhã diante do Cruzeiro com força máxima, mesmo tendo 8 jogadores pendurados, eu acredito que sim, porque o Vasco agora entra na reta final da Série B. A gordura que tinha, né, de distância para os adversários do G4 acabou se queimando, tem adversários ali na cola, então qualquer pontinho é muito válido, é muito bem-vindo.
tem que ir com tudo mesmo e com a força máxima, tentar pontuar em todos os jogos agora daqui até o final do campeonato. E então eu acredito que o treinador tomou uma decisão correta em utilizar a força máxima. Os outros adversários também vão ter confrontos diretos, não é só o Vasco, estão todos no mesmo barco, na mesma situação, e eventualmente alguém pode acabar tropeçando, e é nesse momento que tem que se beneficiar com um pontinho ali, com um resultado positivo a mais. Então tem que ir com tudo mesmo. Se eventualmente vier a ter algum jogador suspenso, é o risco que se corre, faz parte, é o risco do esporte mesmo. Valeu! Boa noite, pessoal. E o nosso Joel Silva, do Jornal Dia, que também vai estar aqui trazendo a sua opinião. Joelzinho, e aí? Jorginho arriscou demais ou a prioridade é o próximo jogo? Hein, Joel? Alô, Flávio, um abraço para você, para toda a rapaziada que tá ligada aqui no Atenção Vascaínos. Cara, essa pergunta é complicada e até porque teriam pessoas que aprovariam ele poupar esses jogadores pendurados, como tem gente também que vai dizer que ele tá certo em levar esses jogadores para o jogo em BH no Mineirão. Eu, particularmente, acho que ele tomou a decisão correta. Ainda não saiu a escalação do jogo, né? Mas, por exemplo, o Vasco vem de 7 derrotas consecutivas fora de casa. Uma derrota para o Cruzeiro, né, chegando a 8 jogos sem vencer, minaria ainda mais a confiança dessa equipe. E se trata de um jogo grande, onde todos querem jogar. Então, eu penso que, é claro, tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa partida e buscar não levar cartões, principalmente jogadores de ataque, por exemplo, o Nenê, o Alex Teixeira, que possivelmente será banco, né? Tomar esse cuidado para não tomar esse cartão. Mas o único que me preocupa de fato é o Andrei. O Andrei Santos pendurado será um desfalque de fato muito importante caso leve o terceiro cartão amarelo. Mas também penso que sem ele, a possibilidade do Vasco conquistar um ponto no Mineirão ficaria ainda mais difícil. Então é jogo a jogo, pensar ponto a ponto. Os mesmos pontos que serão disputados contra o Cruzeiro também serão disputados contra o Londrina. E aí tem um detalhe, um desfalque, por exemplo, contra o Londrina pode ser aí sanado ou amenizado com o apoio do seu torcedor, né, que o Vasco terá em São Januário. Então, eu acho que a dificuldade contra o Cruzeiro é maior do que contra o Londrina, apesar do Londrina ser um jogo-chave na busca pelo acesso. Então, eu acho que o Jorginho tem que ter força máxima, sim, e pensar nessa dor de cabeça apenas contra o Londrina, porque pode ser que nenhum jogador tome cartão e ele tenha aí à disposição todo o time diante do Londrina. Valeu, Flávio. Tô com o Jorginho nessa, tem que botar o time titular, vai com tudo pra cima do Cruzeiro, porque também se vencer, né, dá uma confiança enorme e vai ser difícil do Vasco não conquistar esse acesso numa vitória desse tamanho dentro do Mineirão. Valeu? Tamo junto, Flávio. Até a próxima. Bom, vocês perceberam, os três com a mesma opinião. Jorginho acertou. Não dava para dar o recado ao Cruzeiro, olha, a gente está indo com um time misto. O nosso jogo mesmo é do Londrina. Não dá, tem que chegar rasgando no jogo de amanhã. Thiago Rodrigues, o goleiro. Léo Matos, na lateral direita. Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Vitor. Yuri Lara, Andrei Santos, Marlon Gomes e Nenê. Ignaldo e Raniel. Mesmo time que venceu o Náutico deve entrar em campo amanhã. Algumas situações ficaram claras nessa lista. Luiz Henrique foi reintegrado. Fábio Gomes é uma opção importante. Volta a Minas Gerais. Em costume já de enfrentar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro, é um jogador que pode surpreender. Alex Teixeira, tive informações desses últimos 2 dias, tem treinado mais desenvolto, tem melhorado a condição física e tem dado mais esperança que pode ser muito útil nessa reta final de campeonato. Tá pegando no breu, demorou um pouquinho, mas tá pegando no breu. Sarrafiori é outro que volta a ter uma oportunidade no banco, tá pedindo passagem o gringo. Tem treinado bem e, de repente, mesmo com a inatividade, longo tempo sem jogar, não joga desde o ano passado, há uma expectativa pelo uso dele. Miranda foi liberado, está liberado depois da suspensão, poderia ir para esse jogo, mas está inativo há muito tempo. Chance remota, inclusive, de ser utilizado, a não ser que não se tenha ninguém, mas Miranda dificilmente vai jogar no Campeonato Brasileiro, mas o Miranda também não foi. Uma surpresa, Bruno Tubarão, o jogador não foi. Ele foi escalado, foi levado para o jogo contra o Grêmio, também no último jogo, mas para esse jogo não foi. O Vasco tem
3 pontas, né? Vai ter aí Alex Teixeira, Figueiredo e Gabriel Peck. Bruno Tubarão não foi relacionado. E os 2 problemas maiores continuam sendo Juninho, que de novo ficou de fora, um jogador que, ao que parece, está realmente assinando para sair do Vasco. Não está conseguindo ter uma sequência. E Carlito Palácios, essa grande incógnita, ficou de fora, sentindo dores na perna direita, mas olha, já tem gente nos bastidores comentando que o gringo é manhoso, sabe? Faz uma viagenzinha, ele segura, foi assim no jogo contra o Sampaio Correia, a lesão no joelho, que muita gente achou que era muito mais psicológico do que realmente fisiológico, mas é certo que o Carlito Palácios, e ele é dono do corpo, se ele diz, olha, estou sentindo dor, não está legal, vai fazer um exame de imagem, mas não viajou. Tô achando que o Palácios está realmente assinando o distrato dele. Dificilmente vai ficar em 2023, desde que pinte uma proposta. Se não pintar a proposta, ele vai ter que ficar e vai ter que se recuperar. Mas já há uma desconfiança grande de que Carlito Palácios seja manhoso, como eu disse aqui, e não fique para a temporada que vem. Daqui a pouco, a gente vai trazer as informações do Cruzeiro e vamos falar também da arbitragem. Uma preocupação. E o depoimento de um ex-jogador do Vasco, que esteve em campo na última vitória cruzmaltina em Belo Horizonte, diante da equipe celeste. Quem é, hein? Ele habla. Ele vai falar conosco na sequência do News. E no último bloco tem informações de bastidores muito importantes. Se eu fosse você, não desgrudava. Até porque agora tem um recado massa. A Soccer and Wine, sexta-feira, tem sorteio de Laureano Gomes, o melhor Malbec do mundo. E no final do ano, com dicas de Mendonça e a Soccer Wine de mãos dadas, 2 membros do canal Atenção Vascaínos estarão indo para Mendoza para degustar o melhor Malbec e todas as iguarias da bela cidade argentina na vinícola Laureano Gomes. A gente volta já já, depois do recado da Soccer and Wine. Presta atenção no recado que eu tenho que dar para você. Você gosta de vinho? Gosta de beber aquele vinho maravilhoso? Pois bem, nós temos agora uma parceria com a Soccer and Wine. É uma parceria com a vinícola Laureano Gomes. A Soccer and Wine é uma importadora focada no mundo dos vinhos de boutique, que são vinhos de enólogos mais seletos, como a vinícola Laureano Gomes, que é uma marca exclusiva da importadora. Eles fazem lá o melhor Malbec do mundo. Você vai ter uma surpresa já já também em relação aos clubes de futebol e também a Laureano Gomes. www.soccerandwine.com ou então @bodega Laureano Gomes com Z no final. Conheça e peça o seu vinho, o melhor e mais premiado das Américas e o Malbec do mundo. Exclusiva do canal Atenção Vascaínos. E no final do ano, 2 roteiros para você. Você pode ir a Mendoza fazer a degustação de maravilhosos vinhos da Laureano Gomes com o apoio da Soccer and Wine. Na abertura desse segundo bloco, quero dar um recado do Renda Extra para você. O Renda Extra está ajudando muita gente a ganhar dinheiro, a conseguir ter uma vida legal. Você vai ter na descrição aqui do vídeo um link, você vai comprar o curso Lucrando em Home Office, R$ 47. Você vai ter uma equipe de suporte, vai dar todo o suporte para você aprender da sua casa. Se você tiver uma boa internet no seu computador, ou então um bom plano de dados no seu celular, você aprende e consegue trabalhar de casa. Olha só que maravilha. Você não precisa sair de casa, não precisa enfrentar trânsito, patrão, nada disso, e você ganha o dinheiro, até R$ 4.000. Se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha. O que você está esperando? O Renda Extra está sempre junto com você, ajudando você a ganhar uma grana. Renda Extra, aqui no canal Atenção Vascaínos, com o Lucrando em Home Office. O Cruzeiro teve uma boa notícia na tarde de hoje com a absolvição do seu técnico uruguaio Paulo Pesolano. Treinador polêmico, que gosta de uma confusão, catimbeiro como todo uruguaio. Paulo Pesolano estará na beira do campo. O Cruzeiro que, se vencer o Vasco amanhã, estará classificado matematicamente para a Série A de 2023. A gente vai vir com o Thiago Valu, o grande Valu do canal Valuzeiro, jornalista que fala do Cruzeiro também no Diário Celeste e na Bandeirantes, nos Donos da Bola. Vai trazer as informações da equipe celeste do Cruzeiro, nosso adversário de amanhã.
Fala daí, Valu! Um abraço para você, Flávio, e todos que nos acompanham. Eu sou o repórter Thiago Valu, estou chegando por aqui para falar as últimas do Cruzeiro, que encerrou a sua preparação na manhã de hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro ainda não divulgou a lista dos jogadores relacionados para a partida de amanhã, 21 horas, Mineirão lotado contra a equipe do Vasco da Gama. O técnico Paulo Pessolano foi julgado na tarde de hoje, ainda referente à expulsão na partida contra o Grêmio, quando o Grêmio e o Cruzeiro empataram por 2-2. Na oportunidade, o técnico Paulo Pessolano foi expulso, mostrou ainda que estava com o gravador. Ele corria o risco de, em caso de punição, não estar à beira do campo, mas o jurídico do Cruzeiro trabalhou e ele foi absolvido, o que significa dizer que o técnico uruguaio estará amanhã à beira do gramado. O Cruzeiro, que vai contar com 5 retornos, vai voltar com o titular Zé Ivaldo, também os atacantes Edu e Jajá, e o lateral esquerdo, Matheus Bidu, além do volante, William Oliveira, que hoje é reserva, mas esteve de fora das opções exatamente por ter levado o terceiro cartão amarelo diante da equipe do Operário. O Cruzeiro, então, provável para enfrentar o Vasco da Gama amanhã, com algumas mudanças. Rafael Cabral, Oliveira, Zé Ivaldo e Eduardo Brock. No meio campo, Felipe Machado e Neto Moura. Matheus Bidu, Bruno Rodrigues, Edu, Rafa Silva e o garoto Stênio, que esteve muito bem na vitória diante do CRB quando abriu o caminho para a vitória em Alagoas do Cruzeiro. E isto então, Flávio, Cruzeiro, lembrando que amanhã mais de 55 mil torcedores estarão presentes no Mineirão. Eu volto numa próxima. Vem comigo, tô contigo. Um abraço, Flávio. O Cruzeiro que vai ter um reforço e que já chegou a Belo Horizonte. E que bom que ele vai estar fora de campo. Ronaldo Fenômeno, que é o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, chegou a Belo Horizonte, vai estar no Mineirão. E olha, a última vez que o Ronaldo esteve no Mineirão foi num jogo Cruzeiro e Criciúma. E o Cruzeiro não venceu. Foi empate. Foi complicado. Mas, de qualquer maneira, o Ronaldo é sempre uma presença importante. E ele, mais uma vez, desmentiu que vai ter alguma festa, alguma situação envolvendo festa depois do jogo. Nada disso. Vencer, garantir a classificação, mas buscar, acima de tudo, a condição de título de ser o vencedor da Série B. Bom lembrar que o Cruzeiro não ganhou de 4 equipes nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano, o Guarani e o CSA, que ele vai enfrentar em casa, e o Vasco da Gama. Portanto, amanhã o Vasco é um desafio para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro não nos vencer amanhã e não vencerá, vai passar pelo Vasco sem vencer. Mesmo que vença a Série B, não terá vencido o Vasco da Gama. São 55 mil ingressos vendidos. O público amanhã vai fazer pressão, mas a torcida do Vasco também comprou a sua carga, 4 mil ingressos, e vai fazer muito barulho em Belo Horizonte. Mas olha, é uma preocupação clara com a arbitragem, porque é uma arbitragem confusa. A gente já falou hoje à tarde no Boletim AV com o nosso Wagner Tardelli, Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, e Rodrigo Guarizo, o VAR. 2 protagonistas de lambanças, muitas lambanças nos jogos do Vasco. Mas além disso, também tem uma outra preocupação, porque no jogo da última sexta-feira, Vasco e Náutico, Raniel fez um gol muito ajustado e foi dado o impedimento. E não apareceram as linhas. O gol do Náutico, da mesma forma, a enfiada de bola do Giancarlo nas costas do Paulo Vitor, também muito ajustado. E o atacante acabou fazendo o gol. E também não apareceram as linhas. E o Vasco cobra. Cadê as linhas do VAR dessa partida? Por que não apareceram? Por que a CBF ainda não as divulgou? Nós fomos ouvir, de novo, o Wagner Tardelli sobre essa questão, porque traz uma desconfiança, traz aí uma dúvida. O VAR está para ajudar ou não? Não deveria ser mais claro, mais explícito esse tipo de postura? Hein, Tardelli, o que você acha dessa situação das linhas do VAR? Boa noite, Flávio, boa noite a todos que nos acompanham. Realmente é de se estranhar essa não divulgação das linhas no jogo Vasco e Náutico, né? Na verdade, o VAR foi criado para manter uma transparência maior, para manter uma lisura maior do jogo, né? E para que tivesse mais acerto do que erros, mas não é o que a gente vê. A gente consegue ver o VAR paralisando os jogos por 6, 7, 8 minutos, às vezes até mais, e conseguindo errar também.
né? Consegue errar, onde às vezes o árbitro está próximo, o VAR chama e acaba decidindo o que a gente não entende o que está sendo marcado, né? Na verdade, acaba decidindo por uma marcação diferente daquela que a gente está presenciando ali. Então é de se estranhar. Tem que cobrar, tem que perguntar o porquê, já que o princípio do VAR é para manter toda a transparência de uma competição, fica estranho você não divulgar, né, para confirmar se o jogador estava habilitado ou não, ou se um gol aconteceu dentro da normalidade ou não. Então, me parece bem estranho. Agora, com relação a ter uma pessoa só para cobrar da CBF isso, é valorizar demais também. Eu acho que o Vasco pode ter um representante, sem discutir, sem entrar em atrito com a CBF, nem com a própria federação aqui, mas que se faça representar em nome da entidade, sem interferir, porque na verdade o clube não tem como interferir nas escalações, mas apenas para pedir um capricho maior nas indicações de jogos que o Vasco vai participar. Penso assim. Vasco e Cruzeiro já se enfrentaram, você está vendo a arte aí, 80 vezes. 21 vitórias do Vasco, 28 empates, 31 vitórias do Cruzeiro. Em Minas Gerais, a vantagem celeste é muito maior. São 40 jogos, na verdade, metade. 19 vitórias do Cruzeiro, 15 empates e apenas 7 vitórias do Vasco da Gama. E olha, uma dessas vitórias foi a última, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória do Vasco. Aconteceu no dia 26 de novembro de 2017, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo importantíssimo que praticamente classificou o Vasco para a pré-Libertadores em 2018. Gol do zagueiro Paulão num escanteio. Quem esteve presente, estava lá, jogou. O atacante Andrés Rios, polêmico Andrés Rios, polêmico porque muita gente não gostava e outros achavam um jogador muito útil. Fez gols pelo Vasco, não foi assim um grande destaque, mas é um jogador que se empregava muito. E hoje eu fui ouvir Andrés Rios, atacante de 33 anos que continua jogando no Defensa e Justiça. Jogou 7 jogos nessa temporada pelo Defensa e Justiça, fez 2 gols, é um jogador que ainda roda, ainda pode rodar. E a gente foi ouvi-lo para lembrar desse jogo de 2017. E ele fala da lembrança que tem dessa partida, que é um exemplo para o Vasco. Aquele jogo também difícil. A raça, a garra, a determinação daquele time foi fundamental para o Vasco vencer em Belo Horizonte, Andrés Rios. Na verdade que eu me lembro, sim, claro que me lembro. Aquele jogo foi um jogo difícil, né? Contra o Cruzeiro lá na casa deles. E a gente tentou sempre, não? A gente estava claro que ia procurar a vitória. Foi muito difícil, o jogo foi fechado, né? Duro. Mas aí a gente encontrou o gol, aquele escanteio que o Paulão achou bem. E a gente depois foi ganhando na segunda bola, né? Na atitude também que a gente propôs aquele jogo. E aí a gente conseguiu aqueles 3 pontos que a gente estava procurando, né? Foi um jogo difícil, mas a gente tirou os 3 pontos de lá. Andrés fala da lembrança daquele time, que era um time que tinha Martin Silva, tinha Madison, tinha jogadores como Anderson Martins, o próprio Paulão, tinha jogadores como Wellington, como Evander. Não era um grande time, mas tinha Paulinho, tinha Nenê jogando ainda. Enfim, era um time competitivo, montado por Zé Ricardo. Quais as lembranças que você tem desse time e também do Vasco, Andrés Rios? Aí a lembrança que eu tenho do Vasco, daquele time de 2017 que eu joguei, é muito boa. Muito boa porque quando eu cheguei, a gente estava brigando para não cair na Série B. Mas aí, de um momento a outro, a gente começou a ganhar, começou a se fechar, né? Jogar todos os jogos na raça. E também a gente, quando podia, jogava bem, tentava ficar com a bola, construir o jogo bem pelos lados. Nesse momento estava Paulinho, o Nenê também estava. A gente tinha um bom time, na verdade. E aí a gente acabou conseguindo aquele objetivo que, sem querer, a gente achou, mas
foi muito lindo para todo mundo, né? Voltar para uma Copa Internacional, Libertadores. Acho que a torcida do Vasco comemorou muito esse ano também. Andrés tem acompanhado o Vasco e diz que o time vai subir para a Série A. Hoje eu vejo o Vasco com muitas possibilidades, né, de voltar para a Série A do Brasileiro. Às vezes até acompanho algum jogo que assisto aí na TV. Eu sei que aí tá perto, né, na tabela o Londrina, o Sport, que tá difícil, mas que eu acho que o Vasco vai subir, sim. É um momento difícil, né? Momento onde fica 8 jogos para acabar o torneio, mas na verdade que acho que sim vai dar para o Vasco, vai dar certo. E para concluir, ele dá um recado ao torcedor do Vasco, meio assim, acabrunhado, pensando, eu não sei se a torcida gosta muito de mim, mas eu gosto muito da torcida do Vasco. Ele manda um recado para o torcedor Cruz Maltino. E o torcedor do Vasco, na verdade, eu sei que tem alguns aí que não gostam de mim, mas tem outros que sim, né? O futebol é assim, todo mundo. Aí, mas eu só quero agradecer a eles, porque eu vivi um momento muito bom lá. Na verdade que eu desfrutei muito. Um objetivo muito importante, né? Aquele da classificação na Libertadores. Aí, na verdade que eu animo eles a continuar apoiando o time, porque eu tenho certeza que o Vasco vai voltar de novo para a Série A, né? E vai ficar por muitos anos. Um abraço aí para todos os torcedores do Vasco e que o jogo seja com a vitória também. Andrés, que em 2017 fez 17 partidas e fez 4 gols. E em 2018 fez 54 partidas e 12 gols. 71 jogos no total, 16 gols vestindo a camisa Cruz Maltino. E aí, você tem saudade do Andrés Rios? Caberia nesse time? Melhor que o centroavante que o Vasco tem? Melhor que o Raniel? E aí, qual é a sua opinião? E qual é a sua expectativa para esse grande jogo? Como o Vasco tem que jogar para conseguir a vitória amanhã? Já a gente vem no bloco final do News para falar de bastidores. E tem muita informação de bastidores. O News volta rapidinho, depois do recado da GoCase. Olha só que barato que você tem aqui no canal Atenção Vascaínos. A parceria nossa com a GoCase. Sabe o que é a GoCase? São essas capas para celular para todos os modelos, para Motorola, para Samsung, para iPhone, para todos os modelos. E você pode personalizar, olha só que maravilha. Você pode botar seu nome, você pode botar algum tipo de emblema do Vasco, você pode botar uma camisa que você goste. Por exemplo, essa camisa que eu tenho aqui, você pode botar atrás da sua capinha. É maravilhosa. É produto oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama e tem 1 ano de garantia. E você está vendo o QR Code aí na tela, você vai direto para a página da GoCase do Vasco. E lá você tem todas essas opções e também a opção de customizar, colocar o seu nome ou então o nome de alguém para você dar de presente. Você tem 5% de desconto usando o cupom GOLVascaínos. E comprando 4, você tem 2 gratuitamente. Olha só que maravilha. É a GoCase, aqui no canal Atenção Vascaínos. E para encerrar esse Avenil de hoje, as últimas notícias. O CSA, uma informação que nós demos aqui na semana passada, diante do depoimento do advogado do Vasco, Marcelo Jucá, foi multado em R$10 mil pelo preço abusivo do ingresso do jogo Vasco e CSA lá em Maceió. Aconteceu o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Vasco fez essa arguição do porquê de um ingresso com preço tão abusivo e o CSA foi punido. O Sport Clube do Recife tem interesse de levar o jogo contra o Vasco, não só contra o Vasco, mas também mais 2 jogos para a Arena Pernambuco, o estádio mundialista da capital pernambucana, Recife. O presidente do clube, Yuri Roman, quer ganhar dinheiro, porque a situação está meio braba, e pode levar primeiro o clássico contra o Náutico e os jogos contra Cruzeiro e Vasco para São Lourenço da Mata, local da Arena Pernambuco.
O déficit é grande dos rubro-negros pernambucanos, mas o campo e as condições da arena também animam. Os jogadores gostam, o gramado é bem melhor do que da Ilha do Retiro. É claro que é um estádio mais frio, não tem a pressão que tem na Ilha do Retiro, mas é uma opção do esporte, mas seria quase um campo neutro. Dia 16 de outubro, o Vasco vai a Recife jogar provavelmente contra o Sport na Arena Pernambuco. O Grêmio porto-alegrense é que foi punido. 3 jogos com mando de campo revertido. Não pode mais jogar na Arena do Grêmio. Vai ter que escolher um outro local. Uma briga de torcedores de Grêmio e Cruzeiro por ocasião do jogo que aconteceu em Porto Alegre, empate em 2-2, mudou a situação do Grêmio, porque o Grêmio tem sido muito melhor jogando em casa e agora com essa situação pode ser um implicativo, inclusive na disputa por vaga. O Cruzeiro que está na frente, Bahia, Grêmio, enfim, a gente está gravando esse vídeo, não tenho ainda a informação de quanto foi Grêmio e Sport Recife, mas de qualquer forma, independente do resultado, o Grêmio ainda tem água para passar debaixo da ponte. E o fator campo, a casa do Grêmio, faz muita diferença, como tem feito durante a disputa dessa Série B. O Grêmio provavelmente vai recorrer dessa decisão. Reunião do Conselho Deliberativo, que seria hoje às 8 horas da noite, você está vendo aí na tela. O presidente Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, desconvocou a reunião do Conselho Deliberativo e não deu maiores explicações. Seria apenas para cuidar de cargos administrativos na SAF, enfim, deliberar sobre esse assunto, mas acabou que foi desconvocado sem data ainda marcada. E para a gente encerrar, antes dos abraços, é muita especulação em relação a reforços, a jogadores. Já até comentei isso também lá no Ave Mais, aonde dou a minha opinião todo dia de manhã, de que o momento não é um momento propício, mas o nosso papel é divulgar dentro daquilo que venha a ser descoberto. Mas é claro que não dá nem para dizer que o Vasco está contratando, porque não pode inscrever, não tem como inscrever. Pode amarrar situações para o futuro. E isso sim está sendo feito. Muitos nomes estão sendo comentados. Paulinho estaria vindo do Bayer Leverkusen para o Vasco. No caso, o Botafogo também teria interesse, estaria com uma situação bem encaminhada com o Clube Atlético Mineiro. Orreda, atacante do Godoy Cruz, também interesse do Botafogo, estaria dentro dessa possibilidade. Pedro Raul, destaque, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, que até esteve para vir para o Vasco no início desse ano, também seria uma oportunidade. Tudo não passa de especulação nesse instante, mas eu posso apurar e posso dizer ao torcedor do Vasco que há sim muita coisa sendo mexida nos bastidores para que o Vasco possa apresentar reforços depois do Campeonato Brasileiro. Nesse instante, ninguém vai falar absolutamente nada. Mas, por exemplo, Paulinho, nós já trouxemos essa informação. Houve um contato 3 dias antes do fechamento da janela com o Bayer Leverkusen para se saber a situação do jogador. O jogador que poderia vir comprado, mas são milhões de euros. Era uma negociação que demoraria muito mais do que 3 dias. Mas eu posso garantir ao torcedor do Vasco que o Vasco, sim, tem interesse, quer contratar o jogador. É um jogador que, pelo nível dele, pela idade, interessa demais. Mas nada agora vai ser mexido. Existem outros jogadores que também estão sendo contactados. No caso do Pedro Raul, o empresário do jogador, Márcio Bittencourt, conhece muito Paulo Brax, conhece Carlos Brasil, como eu disse, já chegou a negociar, mas o Pedro Raul é um jogador que, ao que parece, vai terminar o Campeonato Brasileiro muito valorizado. Então tem que se esperar. Da mesma forma, Orreda, que o Botafogo já tentou, mas houve um contato sim de Vitor Bastos, um dos scouts do Vasco da Gama, chefe scout do Vasco, ao empresário do jogador, que disse que era um jogador caro, mas com a SAF ainda por aprovar, não se levou o assunto à frente. Mas agora, com grana no bolso, o papo é outro e é um jogador que interessa demais. Não só esses, mas outros jogadores, muitos, estão sendo contactados. Como eu já afirmei aqui, jogadores, inclusive, de primeira divisão do futebol brasileiro, titulares de muitas equipes que estão jogando o campeonato nacional na Série A. Mas nesse instante, qualquer nome que acontecer não é verdade. Se algo for ser concretizado ou então adiantar qualquer tipo de papo, é para partir de 5 de novembro.
Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança à sua casa, ao seu patrimônio, à sua família, procure o Cristiano. Você está vendo aqui embaixo o e-mail e também o WhatsApp. O Cristiano faz preço, atende também região dos lagos. Você que é da região dos lagos e que quer, de repente, dar uma segurada aí melhor na sua casa, tem muita gente de olho, final do ano vem chegando, procure o Cristiano. Ele faz bons preços e faz as instalações com muita competência. É a CG Segurança Eletrônica patrocinando a Hora do Abraço aqui no AVNews. Grande abraço para o Paulo Jorge, querido amigo da Oluap. Amanhã estaremos juntos, renovando o contrato da Oluap, parceira também da nossa live tradicional de todas as segundas-feiras. Grande Paulo Jorge, um grande abraço, muito obrigado pela confiança de sempre. Ao Fabrício, que é da Sol Cassino, Sol Cassino, que a partir de agora vai estar lá no canal AV+. A gente vai ter sempre o Pré-News. Se ligue no Pré-News com a Sol Cassino, dando bônus para você que gosta de apostar em cassino. É muito legal. Grande abraço ao Fabrício, muito obrigado por entender o nosso trabalho e acreditar no nosso trabalho. E um grande beijo muito especial ao querido Carlos Roberto Dinamite de Oliveira. Roberto Dinamite, hoje entrei em contato com o Rodrigo, queria bater um papo com o Roberto, mas o Roberto está se recuperando. É claro que o tratamento é muito voraz, é muito duro e sempre dá uma baqueada. Mas, Bob, já já a gente vai estar falando aí do Vasco, quero saber da sua emoção. Aliás, parabéns ao Paulo César Caju pelo belíssimo texto na revista Placar, falando da emoção de Roberto Dinamite, que não sabe se os jogadores de hoje em dia teriam a mesma emoção vendo os times que jogaram. Será que vão ter as mesmas emoções quando pararem? Roberto chora até hoje com o Vasco. Então, é muito bacana a gente entender que tem alguém que ama tanto um clube como o Roberto Dinamite. Grande beijo, Bob. Saudade sua. A gente vem amanhã de manhã no Acorda Vascaíno no canal AV+. O Emerson Rocha estará no Bom Dia Gigante. E a partir de 20h15, nós estaremos abrindo o nosso pré-jogo para Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro, um jogo muito importante, jogo decisivo, jogo bom, jogo gostoso. Estou confiante, estou achando que o Vasco amanhã vai fazer um bom jogo e vai trazer ponto de lá. Se não trouxer os 3, o time está muito confiante, Jorginho está fazendo um bom trabalho, vamos esperar. Gostei da postura, coragem, Jorginho. No seu jogo número 100 é sem medo de perder, sem medo de conseguir a vitória. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de terça-feira. Tchau, turma.